No agir de Deus, tem dois ingredientes que têm que estar juntos, que têm que estar ligados um ao outro. O primeiro é a palavra de Deus. Amém? A primeira coisa primordial para o milagre acontecer na sua vida é a palavra. Porque a palavra de Deus é uma palavra poderosa. Amém? A palavra de Deus é uma palavra eficaz, quer dizer, ela não falha. Então, esse é o primeiro ingrediente para que a transformação, para que a mudança, para que o milagre comece a acontecer na tua vida. O segundo é a sua fé. É a sua confiança na palavra de Deus. Amém? Quando eu coloco a minha confiança, a minha fé na palavra de Deus, e eu começo a usar a minha fé, eu começo a agir a minha fé, o Espírito Santo, que é o Espírito que acompanha a palavra de Deus. O Espírito Santo é o agente. O Espírito Santo é o que acompanha a palavra. Quando eu coloco a minha fé, a minha confiança na palavra de Deus, e sob essa palavra, ou seja, debaixo da unção, debaixo do poder, debaixo da graça dessa palavra, eu começo a usar a minha fé, eu começo a agir a minha fé, é quando o poder de Deus começa a operar na minha vida. Amém? E quando o poder de Deus opera na minha vida, e o operar de Deus, o agir de Deus depende da tua fé. Se você crê hoje, ele vai operar hoje. Mas se amanhã você deixar de crer, ele vai deixar de operar. É por isso que lá em Romanos 1, diz que nós temos que ir de fé em fé. De fé em fé. Porque é dessa maneira que a justiça de Deus se aperfeiçoa na nossa vida. Então, quando eu estou crendo na palavra, e sob essa palavra, eu estou agindo a minha fé, eu estou usando a minha fé, eu estou enfrentando o problema, eu estou indo para cima do problema nessa batalha espiritual, é quando Deus vai estar trabalhando na minha vida. E se Deus, hein, Marcelo? Se Deus trabalhar na tua vida, aquilo que aos olhos humanos é considerado impossível, vai tornar possível, vai acontecer. Vai acontecer. Porque Deus está agindo. Mas Deus está agindo por quê? Porque você está na palavra. Você está crendo na promessa. Satanás, o inimigo, ele sabe o poder da palavra. Ele sabe, seu Antônio, que se o senhor tiver apegado na palavra, crendo de todo o coração, Deus vai fazer coisa tremenda na tua vida. Deus vai te levar a uma situação que você jamais imaginou chegar. É como diz o salmista, quando o Senhor restaurou a nossa sorte, nós ficamos como quem sonha. É o que Deus quer fazer na tua vida. Satanás sabe disso. E o que ele vai fazer para tentar tirar você da promessa? Ele vai trabalhar para você começar a olhar para os problemas. Para você focar no problema. Você vai dormir pensando no problema, você sonha com o problema, você acorda pensando no problema, você almoça pensando no problema, você está focado no problema. Quando nós estamos olhando para Deus, quando nós estamos firmes na promessa de Deus, o Espírito Santo,
ele coloca dentro de você coragem e certeza. Coragem para enfrentar e certeza de vitória. Quando você está olhando para a palavra, quando você está firme na promessa, hein, Patrícia? Quando você está firme na promessa, o Espírito Santo vai colocar coragem dentro de você. Coragem, não, eu não vou me curvar para esse problema, eu não vou aceitar esse problema, eu não vou aceitar essa situação. E ele vai colocar certeza em seu Odorico, que vai ter vitória. Mas isso é quando eu estou olhando para Deus. Satanás vai trabalhar para você deixar de olhar para Deus e começar a olhar para o problema. E quando você começa a olhar para o problema, vem medo e vem dúvida. Você já percebeu que quando você está com medo, quando você está com dúvida, o desespero toma conta do teu pensamento? Medo. O medo fica falando assim na tua mente, não vai dar certo. Não tem jeito. Hein, Lindaura? Tu não vai conseguir. Você não pode. Seu problema é grande. E que isso, e que aquilo. E vai buzinando. E daqui a pouco a pessoa está desesperada. E quando você está desesperado, quando você toma atitude no desespero, você faz besteira, você faz bobagem. E ao invés de você andar para frente, você anda para trás, ou você afunda. É por isso que lá em 2 Coríntios 5, 7, depois você olha, depois você veja, 2 Coríntios 5, 7, o apóstolo Paulo diz assim: nós não vivemos pelo que vemos, vivemos pela fé. Ou seja, viver pela fé é você se apegar à promessa de Deus. Quando você vive pela fé, o Espírito Santo vai colocar a coragem que você precisa. E ele vai colocar a certeza que você vai vencer essa batalha. Quando você deixa a fé, você começa a olhar para a situação, você começa a olhar para o problema, você começa a olhar para a dificuldade, você começa a afundar. Se você tem a Bíblia aí, abre a tua Bíblia em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 14. Deixa eu abrir aqui a minha Bíblia para compartilhar com você. Evangelho de Mateus, capítulo 14 e versículo 30. Você que tem uma Bíblia aí, abre aí, por favor. Nós já vamos orar. Mateus 14, 30. Eu vou compartilhar a tela aqui com você. Se você não tem a Bíblia, não tem problema. Fique em paz. Eu vou compartilhar aqui com você. Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículo 30. Deixa eu compartilhar aqui a tela para você acompanhar comigo o texto sagrado. Diz assim, versículo 30. Reparando, porém, na força do vento. O que está escrito aí? Teve medo. Olha o que acontece. Pedro, essa passagem aqui, é quando Jesus estava andando por sobre as águas e os discípulos ficaram espantados. É um fantasma. E Pedro disse assim: Senhor, se é o Senhor mesmo que está aí, manda que eu desça do barco e vá andando sobre as águas. Olha a ousadia de Pedro. Você tem que ser ousado na tua fé. Você não pode ser tímido na sua fé. Pedro poderia dizer: Senhor, se é o Senhor mesmo que está aí, manda eu descer do barco e eu vou nadando. Porque Pedro era pescador. Logicamente, ele sabia nadar. Mas ir nadando não tinha nada de sobrenatural. E Pedro disse: não, se é o Senhor, eu quero ir andando por sobre as águas. E Jesus entregou para Pedro a palavra. Ele disse assim: vem. E Pedro desceu do barco,
Em umas versões mais antigas da Bíblia, diz que Pedro tinha os olhos fitos em Jesus, ou seja, ele não estava olhando para o mar, ele não estava olhando para o vento, ele não estava olhando para a tempestade, ele estava olhando para Deus. E porque ele estava olhando só para a promessa de Deus, para a palavra de Deus, para o poder de Deus, o sobrenatural estava acontecendo. Ou seja, Pedro estava andando sobre as águas. Se você colocar a tua certeza na palavra de Deus e tirar o foco do problema, você vai ver Deus trabalhando na tua vida. Você vai ver Deus operando sobrenatural na tua vida. Aconteceu com Pedro. Só que diz a Bíblia que Pedro deixou de olhar para Jesus e começou a olhar para quê? Para a força do vento. E quando ele começou a olhar para o vento, logo veio o quê? Medo. E é o que tem acontecido com muitas pessoas. O problema, gente, para mudar a tua vida, não é oração. A oração faz parte do processo. Mas não adianta eu orar por você se você não crê de todo o coração na promessa de Deus. Não adianta. Eu vou orar por você. Quando eu terminar de orar por você, você vai estar olhando para o vento. Você vai estar olhando para o teu problema. Aí vai vir o quê? Medo. E quando vem o medo, vem a dúvida. Quando vem a dúvida, vem o desespero. E quando vem o desespero, você afunda. Esse é o grande problema, porque muitos crentes, eles não vencem. Ele está sempre pedindo oração. Eu até brinco, né? É o crente 6 horas, 6 horas, 6 horas, 6 horas por mim, 6 horas. 6... Ele pede oração para todo mundo. Mas por que não muda a situação? Por que Deus não trabalha na vida dele? Se fosse pela oração, ou pela quantidade de oração, meu Deus, a vida dele já estava mudada. Mas não. É a promessa de Deus. Se você quer o agir de Deus na tua vida, você precisa crer na palavra. Coloca a tua confiança na palavra e debaixo da palavra, debaixo da unção, debaixo da eficácia, debaixo da autoridade da palavra de Deus, usa a tua fé. Aí Deus vai trabalhar e vai fazer aquilo que você não pode fazer. Aquilo que ninguém pode fazer por você. Nós vimos agora há pouco o testemunho da Nádia. Eu me lembro que quando a Nádia ela me mandou mensagem, ela estava desesperada e decepcionada, porque a pressão dela estava desequilibrada. E eu falei, Nádia, creia na palavra. Creia na palavra. Não creia no bispo, não. Não creia no sacerdote, não. Não creia no apóstolo, não. Creia na palavra de Deus. Eu vou orar por você, mas creia na palavra. E está aí o resultado. Deus operou, ela foi fazer o exame e o médico disse, você não tem nada. Mas antes ela tinha. Mas deixou de ter pela mão de quem? Pela mão de Deus. É o que Deus vai fazer na tua vida. Olha o que eu estou entregando para você nessa noite. É o que Deus vai fazer na tua saúde. É o que Deus vai fazer no teu casamento. É o que Deus vai fazer dentro da tua casa. É o que Deus vai fazer na tua vida financeira. O sobrenatural, o impossível. Mas Deus, ele não faz mágica. Deus faz milagre. Deus não vai te abençoar por acaso. Jesus disse, se tu podes crer, então tudo é possível que crê. Amém? Glória a Deus. Vamos aqui para a gente terminar. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e começou a submergir, ou seja, começou a afundar. Quando você deixa o medo te dominar, quando você deixa o desespero te dominar, quando você deixa os pensamentos negativos dominarem a tua mente, você afunda, você não tem força, você fica desesperado, você quer morrer, você acha que para a tua vida não tem jeito sim. O nosso Deus, gente, é Deus onipotente. Ele pode tudo, ele pode todas as coisas. E ele trouxe você aqui nessa noite porque ele quer trabalhar na tua vida. Ele não trouxe você aqui por acaso, porque Deus não faz nada por acaso. Ele trouxe você porque ele quer trabalhar na tua vida. Ele quer operar o sobrenatural na tua vida. Mas olha, para de estar olhando para o teu problema.
Mas, bispo, o meu problema é grande. O meu problema é antigo. O meu problema é grave. O meu Deus é onipotente, Ele pode tudo. Você olhando para o problema, você focada no problema, te ajuda em quê? Não te ajuda em nada. Pelo contrário, te traz mais problema. Você não dorme. Você fica nervoso, nervosa. Você perde a razão. Então para de estar olhando. Tira o foco do problema e começa a olhar para o Deus que pode mudar a tua vida. Enquanto Pedro estava olhando para Deus, enquanto Pedro tinha o foco na promessa, o milagre acontecia. Quando Pedro deixou de olhar para Deus e começou a olhar para a situação, veio o medo e ele começou a afundar. Começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Olha só. Você começa a olhar para a tua situação, vem o medo, e o medo vai trazer a dúvida e vai trazer um monte de coisa ruim para a tua cabeça e para o teu coração. Então, se você quer a mão de Deus trabalhando na tua vida, eu estou falando para você como profeta, como homem de Deus, tira o foco do problema. Você preocupada, você preocupado, você ansioso, você ansiosa, resolve o quê? Me diz aí, o que resolve? Não resolve nada. Jesus disse assim: não andeis ansiosos por nada. A vossa ansiedade não acrescenta um côvado. O côvado é a medida daqui, do dedo mindinho, aqui no cotovelo, mais ou menos 40 centímetros. Não acrescenta nada. Você desesperado não vai resolver. Mas se você confiar nessa palavra, se você se apegar a essa promessa, Deus, Ele vai me curar porque Ele prometeu. Ele vai restaurar a minha família porque Ele prometeu. Ele vai abrir a porta que está fechada na minha vida e eu vou prosperar porque Ele prometeu. Se você estiver firme na promessa, o Espírito Santo vai operar na tua vida. O Espírito Santo vai trabalhar na tua vida. E o impossível vai se tornar possível. Essa situação que você está enfrentando hoje não é o teu fim. Porque o que Deus tem para você é algo tremendo, é algo glorioso. Mas Deus, Ele trabalha através da minha fé. A Bíblia diz que gritos vazios Deus não ouve, nem atenta para Ele o Todo-Poderoso. Deus, Ele ouve fé. Se você observar na palavra, eu já termino, todos aqueles que se colocaram na presença de Deus e receberam a palavra e creram, eles viram o agir de Deus. Todos aqueles que receberam a promessa e creram, eles viram o mover de Deus. Se você crer, você vai ver o agir de Deus aí dentro da tua casa. Se você crer, você vai ver o agir de Deus na tua vida sentimental, na tua vida financeira. Jesus disse assim: se creres, verás a glória de Deus. E essa crença, essa fé, não é apoiada em nada. Essa crença, essa fé, não pode estar em homem, não pode estar em nenhuma instituição. Tem que estar no Deus vivo, tem que estar na palavra de Deus. Amém?